Está bem? Espetacular. Está tudo incrível. Antes de, Ah, ma- top. antes de mais, Emílio, nós já estamos em live, só para saber. Ok. Ahm, Obrigado por ter aceito o convite a vir aqui. Obrigado por ter sido também tão tarde. Fizemos esta modificação, porque também nós sabemos que estava toda a gente a ver o Sporting Benfica e o jogo estava muito emocionante. E eu comecei a live um bocadinho mais cedo e toda a gente no chat estava ao rubro, não é? Uhum. Ah, e olha, antes de mais, eu já estive a dar a explicar a toda a gente quem é que o Emílio era por aí fora, mas se calhar era melhor o Emílio dar uma pequena introdução muito rápida. Sim, rápido. Eu sou atualmente o presidente da Câmara de Santa Maria da Feira e sou simultaneamente presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Aveiro. Portanto, isto assim, muito resumidamente. Toda a minha vida, a minha história profissional é diferente. Fui durante 19 anos secretário-geral nas Águas de Gaia, muito ligado ao setor do tratamento de esgotos, água, saneamento, abastecimento de água, e estou há 8 mais quase 10, 17 anos na Câmara da Feira, dos quais os últimos 9 como presidente, onde, pronto, penso que as outras pessoas têm que avaliar o meu trabalho, mas penso que as coisas estão a correr bem. Espetacular. Emílio, vamos já direto às primeiras perguntas. Nós temos aqui algumas perguntas já prontas. E a primeira pergunta é, quer dizer, como membro do PSD, não é? E com participação ativa dentro do partido, que políticas é que acredita que o PSD poderia mudar neste momento para que Portugal se tornasse um país melhor, ok? Vamos olhar de uma perspectiva muito macro e depois começamos a segmentar e a funilar um bocadinho para os pontos. Nós estamos a ser muito mal governados. Eu penso que isso que é evidente. O empobrecimento é notório, o mau funcionamento das instituições, mesmo o funcionamento da nossa democracia plena não está a funcionar como devia ser, até porque eu tenho este lema: a democracia não é apenas o irmos votar, não é apenas termos direito a conversar, a democracia realiza-se quando contribui para a melhoria da vida das pessoas. E não é isso que está a acontecer. Portugal está num dilema. Eu ainda ontem estava a ouvir Cavaco Silva em Lisboa, que fui lá, e de facto estava a recordar os meus tempos de jovem, de muito jovem, em 1987, com a primeira maioria de Cavaco Silva. E eu recordo-me que nós saímos à rua muito alegres. Eu nem era militante do PSD, com o meu filho, que era bebé, era o meu primeiro filho, mas nós saímos em euforia, havia uma esperança, nós acreditávamos em Portugal, nós sabíamos que o nosso futuro poderia ser melhor, estávamos a receber a primeira vaga de fundos comunitários, o país estava a sentir um grande desenvolvimento e nós jovens, eu era um dos jovens da altura, acreditávamos e fizemos a diferença. E eu hoje vejo com muita tristeza mesmo que ganha-se mal. Um jovem hoje, em média, tem um salário bruto na casa dos 1.000 euros, mas depois descontados os impostos, nem isso, não conseguem autonomizar-se, não conseguem ter aquelas coisas que são absolutamente fundamentais, que é o caso de uma habitação, e o maior drama para o nosso país é que estão a emigrar 20 mil jovens por ano. Nós que já temos uma das mais baixas taxas de natalidade do mundo, uma das taxas, nasce em Portugal cerca de 80 mil crianças por ano, o que é muito pouco, não repõe a população. Destas 80 mil, quando saem todos os anos, ainda no ano passado saíram 55 mil, nós somos um país condenado. E é isto que me desilude, que me revolta, porque o futuro está nos jovens, e o presente também está, porque mesmo os mais velhos, se o país não tiver jovens, se o país não tiver capacidade produtiva, se o governo não apostar nos meios de produção, eh, nós somos um país perdido. E eu faço esta analogia com 87, que nós, espontaneamente, a população e os jovens, nos quais eu me incluía, saímos para a rua eufóricos porque acreditávamos em Portugal, e era verdade, Portugal mudou. E hoje, o que é que os nossos jovens fazem? Saem, votam com os pés, que é o mesmo que dizer vão para o estrangeiro à procura de um sítio onde tenham um salário compatível com as competências que adquiriram, com a ambição que têm. Portanto, isto é triste, eu acho que Portugal tem que mudar, tem que reformar completamente o sistema fiscal. Nós pagamos impostos excessivamente elevados. E quando o Estado nos leva mais de 50% dos nossos rendimentos em impostos, esse dinheiro não fica para as nossas necessidades. Sim, A nossa qualidade de vida fica muito, muito afetada. Eu vou dar um exemplo de um dos pacotes que tenha andado agora aí em discussão, que é o pacote mais habitação. sim. E bem, não é? O mercado de arrendamento não funciona, as rendas são enormíssimas, mas se nós pensarmos,
o senhorio tem que pagar ao Estado desse rendimento 28%. Em quem se vai refletir logo estes 28% de imposto sobre a renda? É sobre o inquilino, porque o senhorio vai perder dinheiro. Portanto, nós temos necessidade absoluta de uma reforma fiscal, é uma complicação, é impostos por tudo e por nada. Cada vez que temos 100 euros de combustível no carro, 60 euros são impostos. Portanto, se este dinheiro Sim. vai tudo. E depois o Estado não gera bem, que é isso que me indigna, porque. Emílio, só uma questão. Nós já temos aqui algumas perguntas a aparecerem no chat. Uma é um follow-up àquilo que falou da habitação. O que é que o PSD, por exemplo, faria diferente na habitação? Faria e vai fazer. Primeiro, este governo cometeu logo um erro capital, que foi nem sequer ter ouvido as câmaras municipais, que são os grandes atores do terreno, que estão próximos dos problemas, que conhecem o terreno, que licenciam, que têm capacidade de execução, não ligou. Isto só tem uma solução: é aumentar a oferta de habitação. Não vale a pena, como o governo fez, dizer que vai tomar posse É, coerciva à força dos prédios devolutos. Muitos desses prédios devolutos até nem têm condições de habitabilidade, alguns estão abandonados há 30, 40, 50 anos, muitas vezes a sua recuperação é muito difícil. E nós estamos num Estado de Direito, não é assim, não se entra por casa das pessoas. Tem que envolver as autarquias, está a fazê-lo, e tem que nos dar condições de financiamento, porque nós temos que aumentar a oferta. Só há uma solução para a escassez de habitação: aumentar a oferta de habitação. Estou neste momento a trabalhar, diria que é a minha principal prioridade no meu município. Tenciono construir umas largas centenas de casas. Não as vou conseguir pôr concluídas antes de 2, 3 anos, mas quero arrancar no máximo até ao final do ano, pelo menos com alguns apartamentos. Mas eu acho que isto tem que ser extensivo a todo o país. Aumentar a oferta, criar arrendamento acessível, porque o nosso mercado de arrendamento praticamente não existe, e hoje a mobilidade do trabalho que os jovens enfrentam pode condicionar a aquisição de casa própria. É preferível termos um bom mercado de arrendamento que dê resposta a esta necessidade de mobilidade que cada vez mais o emprego e o trabalho requerem. Portanto, só há uma solução: aumentar a oferta de habitação pública, seja para um arrendamento acessível, seja para uma venda acessível. E se os municípios que estão a ser envolvidos agora se meterem nisto e se forem criadas condições, eu julgo que dentro de 2, 3 anos o problema começará a minimizar-se. Entretanto, temos que acudir àquelas situações mais críticas, porque isto ainda vai demorar algum tempo, seja com renda apoiada, aquele programa que me parece até razoável, sim. em que sempre que a renda ultrapasse 35% do rendimento do agregado, há um apoio, parece-me bem, como medida mitigadora. Agora, no futuro, aumentando a oferta, penso que já não é necessário mantê-la. Mas, Emílio, por exemplo, nós vemos estatisticamente falando que a grande parte das compras de casas ainda não são de pessoas privadas, são de grupos de investimento que compram casas para depois vender mais tarde. Ah, como é que nós podemos, que medidas é que o PSD pensa, ou se pensa em tomar alguma medida em relação a estes fundos de investimento? Eu não tenho nada contra. Eu acho que o mercado aí funciona. E se o mercado de habitação pública se avançar, o que é que o fundo de investimento procura quando adquire? Como há Rentabilidade. escassez de oferta, seja para arrendamento, seja para venda, principalmente no arrendamento, há escassez de oferta, eles sabem que se comprarem vão ter ali um bom rendimento, que é um fundo. É. É dinheiro, muitas vezes de pensões, em que procuram investi-lo numa aplicação que rentabiliza ao máximo, o melhor possível, Sim. esses fundos. É isto, não é? Portanto, eles quando percebem que investir em casas para arrendar é um bom investimento, fazem. O que é que nós devemos fazer? Equilibrar. Quanto menos oferta de casas existe, mais rentável se torna o arrendamento. Sim. Não é? Portanto, se eu aumentar o número de casas, isto é uma lei básica da economia. Sim, procura oferta. Exatamente, se eu aumentar a oferta, obviamente que vai diminuir, as rendas vão diminuir, porque eles também não as podem ter sem arrendar. Sim. Isto também é consequência do excesso de liquidez que há no mundo. Estas compras de dívida do BCE, como nós dizemos na gíria, o imprimir capital, há muito dinheiro, e isso naturalmente leva à inflação, leva ao encarecimento dos bens, levou ao encarecimento da habitação. Portanto, eu acho que o papel do Estado agora é equilibrar a oferta de habitação. Nós também temos aqui, eu vou lendo as perguntas aqui no chat, ok? Que acho que agora
Agora já começamos a ter mesmo muitas. O pessoal está aí no chat a assistir, já são mais de 150 pessoas, podem escrever as questões. Grande parte disto são jovens, Emílio. Ok, não é grande parte, eu diria que toda a gente que está a assistir, especialmente nesta comunidade, são jovens. Ora bem, temos aqui duas questões, que é, gostaria de saber... ok. Se pudesse perguntar ao Dr. Emílio Sousa qual a ideologia do PSD, pois eu sou uma pessoa que gosta muito de direita e por isso estou inclinado a votar no Chega. Mas se o PSD for de direita, para ter o meu voto, podes fazer a pergunta. Portanto, o que temos aqui, eu sei que estatisticamente falando, tenho cerca de 20% das pessoas que assiste aqui é do Chega, e muitos falam hoje em dia, não é? Que é o partido populista que nós temos. Mas, Emílio, o que é que tem a dizer acerca disto? O Chega é um partido populista, naturalmente, mas que, de certa forma, até deu alguma voz à revolta que as pessoas sentem de alguma evolução da nossa sociedade. Obviamente que eu não concordo com algumas das coisas que o Chega defende, a castração química, a pena de morte, uma série de coisas que são incompatíveis com a evolução da nossa sociedade. Portanto, não sei, mas há coisas que o Chega também diz que qualquer um de nós considera que são bem ditas. O que eu diria é que o porquê é que eu sou do PSD? Eu ainda há dias, num encontro com as pessoas idosas, dizia, eu sou do PSD porque nasci pobre. E ela começou-se a rir. Ela disse, mas eu sou pobre e sou socialista. Pois é que normalmente os socialistas julgam que o Partido Socialista apoia os pobres, mas não apoia. Qual é a diferença e porquê é que eu sou do PSD? Eu acredito na iniciativa, na livre iniciativa. Eu acredito que isso é o motor de elevação social, a educação para todos. Eu acho que o Estado deve prover educação pública para todos. Educação pública não é educação estatal. Um dos grandes erros que o governo do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda fizeram foi, por exemplo, acabar com os contratos de associação. Só há uma matéria que no meu conselho me está aqui atravessada no peito, que foi terem destruído o Colégio de Lamas, que tinha um contrato de associação e onde estudavam milhares de alunos. Chegou a ter 4.000 alunos e quando o Partido Socialista destruiu os contratos de associação, destruiu o Colégio de Lamas, porque no Colégio de Lamas, e estou a dar este exemplo, que é um exemplo que conheço muito bem no meu território, mas ele repetiu-se no país todo. O Colégio de Lamas era uma escola de excelência. Os meus 3 filhos estudaram lá, porque eu era pobre, eu não podia ter os meus filhos numa escola privada, tinha que os ter na escola pública. E o Colégio de Lamas, sendo um colégio com uma operativa, os meus filhos estudaram sempre gratuitamente. E no Colégio de Lamas estudavam os filhos dos patrões e os filhos dos empregados. Conviviam na mesma escola, aprendiam as mesmas coisas. E depois, como se costuma dizer na nossa gíria, quem tinha unhas toca guitarra. O que é que o Partido Socialista fez em nome de um alegado socialismo? Acabou com esse contrato. O que é que aconteceu? Os filhos dos pobres têm que procurar a escola pública às vezes a dezenas de quilómetros, os filhos dos ricos, os ricos têm dinheiro, o filho do patrão, como o patrão tem dinheiro para pagar a propina, continua a estar no Colégio de Lamas. Portanto, esta alegada política socialista que ia tornar todos iguais acentuou as desigualdades. O mesmo acontece na saúde. Se repararem, o Estado tinha algumas parcerias com privados que tinham excelentes resultados. Há 3 grandes hospitais que estavam nessa situação, com menos custos. É outra questão muito interessante. Tinha que ser estatal. O que é que acontece? Esses hospitais hoje fecham por urgências, todos os indicadores de saúde pioraram. Isto não faz sentido. E uma coisa que eu acredito, e é por isso que eu sou do PSD, eu acredito no elevador social. Eu acho que o mérito e o esforço do indivíduo deve ser recompensado. Nenhum de nós escolhe o sítio onde nasce ou a família onde nasce. Não é? É um acaso. Portanto, podemos ter sorte de nascer num sítio bom ou num sítio mau. Podemos ter sorte de nascer numa família boa ou numa família má. E eu acho que aqui o Estado tem este papel de nos dar a igualdade de oportunidades à partida. Depois cada um fará com essa igualdade de oportunidades que muito bem entender. É esta. Entendo também que o Estado deve apostar, na maioria das matérias, no tecido produtivo. O Partido Socialista aposta muito na estatização de quase toda a sociedade. Muitas das nacionalizações que o Partido Socialista faz, é uma visão de esquerda, é uma estatização. E eu pergunto, deixo-vos esta pergunta, se eles não são capazes de gerir o Estado, do caso da saúde, do caso das escolas, do caso da justiça, que é o nosso país em frente, se eles não... Aquilo que passou esta semana,
Ministro das Eu já nem Infraestruturas, não falo é? da TAP, porque aquilo é uma anedota, não é? O que se passa na TAP é uma anedota, mas o que se passa na TAP provavelmente também se passa na CP e noutras empresas públicas. Portanto, se nem aquilo que é a função claramente do Estado, o Estado consegue gerir e os bois que lá são metidos não conseguem gerir, como é que eles querem gerir as empresas privadas que Sim. combatem no mercado aberto, numa disputa saudável, na internacionalização, na capacidade produtiva? Como? Portanto, isto é um empobrecimento. E é por isso que eu sou do PSD. Essa pessoa que disse que vota no Chega, eu peço que ele olhe bem para as nossas políticas, olhe bem para aquilo que o PSD trouxe a Portugal. Os nossos grandes momentos de crescimento, e eu sou desse tempo, foram com Cavaco Silva. Os anos de 85 a, 2000, a 95 foram notáveis. Passos Coelho fez um grande trabalho porque herdou um país na bancarrota. Foi difícil, tivemos um tempo muito difícil. O povo português sofreu muito, mas em 2014, 2015 estávamos a retomar o crescimento. E depois veio o Partido Socialista e isto é o que é. E hoje estamos quase na causa da Europa. E nós temos que dar a volta a isto. Vai ser mais difícil do que em 85 e 87, porque hoje a população jovem sai, a imigração qualificada é muito Sim. maior, o país tem uma comunidade muito envelhecida, normalmente as sociedades envelhecidas já não têm a mesma genica, a mesma dinâmica de apostar e de irem à luta. Portanto, eu digo aos nossos jovens, vão à luta, participem na política, sejam críticos, não deixem atirar areia para os olhos e, acima de tudo, convençam as famílias que Sim. há alternativas. Perceber a natureza humana, perceber aquilo que leva o ser humano a crescer, a desenvolver-se, é fundamental. E eu acho, é por isso que eu sou do PSD, como disse, eu acredito na livre iniciativa, acredito na propriedade privada, acredito na concorrência, acredito na ambição do ser humano. Tudo isto é aquilo que me faz Sim. ser de direita. Entendido. Nós temos aqui algumas questões, agora algumas questões mais críticas. Uma delas é, certo, mas o último governo do PSD fez cortes na educação. E outra pessoa respondeu, não foi só na educação, foram em diversos setores, estava na iminência da bancarrota. E pronto, existem alguns pontos onde o último governo do PSD está. Aliás, o último governo o documentário, o último governo do PSD fez cortes em tudo. Em tudo, acho que os portugueses ainda têm isso bem na memória. Uma correção. Tem bem na memória, porque há toda uma narrativa do Partido Socialista que condicionou essa reflexão. O Partido Socialista é perito em propaganda. Nisso são muito melhores que a direita. A direita, nesse aspecto, perde claramente. Primeiro, vamos voltar atrás uns anos. Quem nos levou à bancarrota, quem assinou o memorando da Troika, Partido Socialista, José Sócrates. E já nem falo do consulado José Sócrates naquilo que representou para a destruição do valor de Portugal. Foi PT à vida, foi a banca à vida. Nós temos que pagar isso tudo. Portanto, quem nos chamou a Troika foi o Partido Socialista, quem assinou o memorando da Troika foi o Partido Socialista, que tinha que impor essas medidas terríveis, draconianas. Não foi PSD. PSD cumpriu com o memorando porque o país não tinha hipótese. Só para dar um pequeno exemplo para as pessoas entenderem. Mais 2 meses, quando a Troika veio, que meteu cá, se a memória não me falha, 75 mil milhões de euros, se tivesse demorado mais 2 meses, não havia dinheiro para pagar aos funcionários públicos, não havia dinheiro para pagar aos pensionistas, não havia dinheiro para nada. Não havia dinheiro. Estávamos nisto, na bancarrota. Quando a Troika bem nos empresta este dinheiro, exigiu-nos reformas estruturais no nosso país. Elas foram feitas, correram bem. Nós em 2014 estávamos a crescer, 2015 estávamos a entrar num período de desenvolvimento. Esse aqui vem o Partido Socialista. Voltou a fazer asneira, porque esta história das contas certas do Partido Socialista, agora deixem-me só também voltar atrás, porque eu acho que isto é uma população jovem, também tem que saber. O Partido Socialista governou nos anos 80 e tivemos que chamar o FMI. O Partido Socialista com Guterres deixou-nos no pântano porque nós estávamos em risco de entrar em déficit. O Partido Socialista de José Sócrates deixou-nos numa pré-bancarrota. E, ao contrário do que é apregoado agora pelas boas contas do Partido Socialista, só existem boas contas à custa da maior carga fiscal sempre. O que é isto da maior carga fiscal? É o Estado que nos vem buscar aos nossos salários.
aos nossos consumos, aos nossos rendimentos, muito, muito dinheiro, mais de 50% daquilo que nós produzimos. Portanto, a história das boas contas está muito mal contada, porque a nossa dívida, em termos absolutos, tem vindo a aumentar. Ela diminuiu em percentagem do PIB. E depois há outro erro tremendo. Vai ser difícil recompor o nosso país, e temos de ter consciência disso. Há outro erro terrível. Nós devíamos estar a apostar no tecido produtivo de alto valor acrescentado. A Europa hoje está a reindustrializar-se, mas a reindustrializar-se em produtos de alto valor acrescentado. Mas nós temos a Holanda e a Alemanha a investir nos microchips cada vez mais. Microchips, nas energias, nas baterias. A França ainda agora tem um altíssimo investimento. A França está a investir fortemente na indústria, mas na indústria de bens transacionáveis altamente tecnológicos, e nós estamos em quê? Nós não estamos a atrair muito investimento em estrangeiro. O investimento que estamos a atrair é pouco. Eu, no meu conselho, estou feliz porque eu tenho conseguido fazer isso, não é? Mas é o país no seu todo que tem que o fazer. E nós estamos a ser o quê? Um país do turismo. Estamos todos contentes com as receitas do turismo. Um país de sol para os reformados. A Flórida da Europa. Epa, é isto que nós queremos, e os nossos jovens vão emigrar, vão trabalhar para estas empresas de altas tecnologias. E nós somos um país de reformados, de sol, com os aeroportos cheios, com os hotéis cheios, com as praias cheias. É este o país que queremos, é esta a reflexão que devemos fazer. Eu não. Eu queria que o nosso país se reindustrializasse, eu queria que o nosso país fosse desenvolver tecnologia, eu queria que o nosso país, na área da saúde, na área das renováveis, do desenvolvimento sustentável, se tornasse uma referência, que é isso que a Europa está-se a tornar. E nós vamos ser o sítio das férias dos europeus. Vamos ser os empregados de hotel, os tipos que limpam as casas, que servem à mesa, sinceramente, com todo o respeito por esse serviço, que é um serviço digno e de grande qualidade. Mas eu acho que tínhamos que ter mais um bocadinho de ambição. Um dos comentários que temos aqui, mas a preocupação ao futuro, olhar para o passado como justificação para votar atualmente no PSD não parece correto. Sá Carneiro, Cavaco e Passos Coelho já lá vão. Hoje o PSD não tem um líder carismático, nem uma estrutura confiável. Aliás, eu até adicionaria aqui que nós temos falado imenso em política, e algo que falta, que nós sentimos que falta ao PSD, né? Pelo que eu sinto da grande parte da comunidade aqui, é este líder carismático. O que é um líder carismático? Essa história do o Hitler era um líder carismático. Portanto, sobre líderes carismáticos, nós temos que refletir muito bem o que é que nós estamos a pedir. O que nós precisamos é de um líder competente. E eu julgo que Luís Montenegro, pela experiência que tem, é um advogado conceituado. Foi líder do grupo parlamentar do PSD, tem uma grande experiência de parlamento. Esteve ao lado de governos do PSD em momentos muito difíceis da nossa sociedade. Eu tenho acompanhado o raciocínio dele, eu sei qual é o pensamento dele, ele tem-no apresentado variedíssimas vezes. Há um pensamento muito bem estruturado, há um pensamento muito capaz, e eu tenho a certeza que quando ele chegar a primeiro-ministro, espero que isso aconteça, que ele vai mudar o país. Muitas vezes, e eu peço a vocês que reflitam bem, o Partido Socialista é fortíssimo na propaganda, é fortíssimo até no controle, muitas vezes, dos órgãos de comunicação. E convém-lhe passar essa imagem que ele não está preparado ou que não tem carisma. Perante este governo, eu peço assim que pensem assim, olhem para este governo. Acham que é possível fazer pior? Eu tenho dúvidas, mas eu não tenho dúvidas que Luís Montenegro será um excelente primeiro-ministro. Não tenho dúvidas que ele será capaz de levar consigo alguns dos melhores da nossa sociedade. Também não é fácil ser político. Acreditem que não é nada fácil. A exposição mediática, desculpa, são baixos, não é fácil. Mas eu acho que Luís Montenegro vai conseguir mobilizar gente boa para fazer um governo de Portugal. Ele já tem muita gente a trabalhar com ele no Conselho Estratégico do partido, e quando chegar a hora do governo, eu não tenho dúvidas que ele irá saber escolher. Só uma parte aqui, que é, nós olhamos para a estatística, nós vemos mais ou menos como é que estão as sondagens neste momento, nós todas as semanas analisamos as sondagens que são públicas por aí fora, e o que nós vemos neste momento é um PSD possivelmente ganharia, certo, mas teria obrigatoriamente fazer coligação, e neste momento a única coligação que o PSD poderia fazer para realmente formar governo não era com a Iniciativa Liberal, mas era com o Chega. Isso, e o Emílio afirma aí bem que o PSD vai lutar por trazer as melhores pessoas para o governo. Isto aqui automaticamente invalida o Chega? Não, eu vou-lhe explicar o que é que eu penso. Eu acho que neste momento o PSD não se deve preocupar com futuras coligações
sejam elas quais forem, deve lutar por ganhar eleições. E quando chegar a hora das eleições estarem marcadas, o PSD os portugueses devem perceber que a única alternativa ao Partido Socialista é votar no PSD. Já temos uns números, é uma estatística que dos eleitores do Chega, que são muitos e que devem ser respeitados, 47% eram votantes do PSD. Portanto, estes 47% dos 400 e tal mil, que representarão mais ou menos 200 mil, são pessoas que já votaram no PSD. O que eu acho que o partido deve fazer nessa altura, e eu, presidente distrital, farei esse trabalho, se me for possível, é perceber que para arrumar com este socialismo que nos empobrece, que nos obriga a emigrar, que leva que os nossos filhos vão para o estrangeiro, que leva que nós não vejamos muitas vezes os nossos netos, a única maneira de arrumar com este socialismo empobrecedor é votar na alternativa. Qual é a alternativa ganhadora? É o PSD. Se vamos votar no Chega a pensar que a seguir vai haver uma coligação com o PSD, é um erro. Penso que o eleitor bem formado, que pense, e eu espero que os eleitores pensem, e estas novas gerações são muito bem formadas para pensarem, que pensem, eu quero arrumar com este socialismo, então eu vou votar na alternativa, que é o PSD. Eu espero que esta reflexão, no momento do voto, na altura que estivermos próximo de eleições, se faça e que nessa altura o eleitor perceba isso. Nós tivemos, nós aqui, eu já deixei aqui, já comentei isto muitas vezes, Paulo Rangel, quando estava a tentar vencer contra o Rui, não é? Sim. Eu confesso que eu era um fã gigante e acho que era o candidato perfeito. Eu sinto que depois, e muita gente aqui, que nós vamos a discutir estes pontos, acreditamos que o PSD não recuperou do Rui e muita gente aqui no chat continua a não confiar no atual presidente do PSD. Eu vou dar alguns comentários aqui. Eu sei que isto é ingrato. Antes de mais, toda a gente sabe aqui que eu adoro o Emílio. Mas é importante porque muitas das pessoas que cá estão sentem que o PSD neste momento não é uma solução, até porque muitos estão a dizer que Passos Coelho foi um dos que incentivou os jovens a emigrar. O PSD não toca muito nos pontos daquilo que é cultura. E pronto, vamos tocar neste ponto da cultura. Eu acho que é o mais fácil. Vamos tocar neste ponto antes, nessas eleições do Rui. E já agora, e mesmo essa história do Passos Coelho dizer para emigrar não é bem assim, só que às vezes já há frases que ficam coladas à pessoa, sim, sem ela nunca as ter preferido. Nós, de facto, na altura houve uma abordagem a esse tema, mas não foi isso que ele disse. Mas, há bocado dizíamos, este governo não o disse, mas a verdade é que 20 mil jovens por ano imigram. É verdade que, eu acho que foi na semana passada, e lemos todos que se perderam em Portugal 176 mil empregos para jovens licenciados. É que uns levam com a fama, sem o terem dito, outros fazem. O que importa é o que acontece, e o que está a acontecer é mesmo isto. Qual era a pergunta que tinhas feito? Agora perdi-me. Sim, há dois pontos que eu queria que tocássemos, era no assunto da cultura, e aqui também temos um comentário que é o governo de Cavaco, criou a escravatura do século XXI em Portugal, empresas de trabalho temporário criou o famoso imposto nos combustíveis. O imposto dos combustíveis já tem muitos anos, mas sobre a cultura, outra falácia, se há período em que se investiu em cultura em Portugal foi no período de Cavaco Silva. Basta ver as verbas do Orçamento de Estado afetas à cultura. Então, e agora? Fizeram-se teatros, fez-se o Centro Cultural de Belém, muitos municípios passaram a ter os seus espaços de cultura. Olha, eu falo pela Feira, que passou a trabalhar de uma maneira muito intensa há 20 e tal anos a cultura, quer as indústrias criativas, as artes de rua. Portanto, há aqui as bibliotecas municipais, os planos nacionais de leitura, portanto, não é a verdade. E este governo até, se nós formos ver em termos orçamentais, percentualmente, a cultura é sempre o parente pobre. E digo isto porque estou perfeitamente à vontade nesse campo. Eu tenho uma cultura muito própria sobre o investimento em cultura e uma frase que é minha, que é a despesa com cultura não é um custo, é uma despesa de investimento. E Santa Maria da Feira é um exemplo. Nós somos um território muito industrializado, como sabes,
cerca de 49% da nossa população trabalha na indústria, seja cortiça, calçado, metal mecânico, etc. Mas nós temos hoje um fortíssimo investimento em cultura e a cultura tem um impacto tremendo na nossa economia e mesmo esses setores clássicos, como é o caso do calçado, da cortiça, beneficiam deste clima cultural e desenvolvimento porque a criatividade está associada também às atividades industriais. E se nós conseguirmos passar a atividade criativa para as atividades industriais, isto beneficia, por exemplo, o calçado. Um exemplo, calçado de luxo. É preciso criatividade, porque nós estamos numa competição mundial e perdemos para os países que têm mão de obra muito mais barata. Mas nós, sendo capazes de apostar no design, na diferenciação, vamos ter menos empresas, mas vamos ter empresas com valor altamente valor acrescentado. No caso da cortiça e das suas múltiplas aplicações, um produto de excelência, há 30 anos nós entrávamos numa fábrica de cortiça e muitas vezes o chão era em terra, só para terem uma ideia. Hoje nós entramos numa fábrica de cortiça com um facto, uma que vai para um hospital. E a cortiça reinventou-se, é um produto de excelência, está associado a um produto de excelência que é o vinho, aos pavimentos. Portanto, nós temos que apostar neste desenvolvimento. E há mais setores. Portugal pode claramente ser um país prestador de cuidados de saúde, de excelência. É um dos setores emergentes onde nós podemos dar cartas. Portugal, porque é que os nossos engenheiros são dos melhores? Porque é que nós vamos trabalhar para o estrangeiro, para qualquer país, e os portugueses distinguem-se quase sempre? Temos que fazer esta pergunta a nós próprios. Porque é que não somos capazes de fazer isso aqui? Má governação. Uma governação que esmaga a iniciativa. Uma governação que entra pela casa, mesmo a legislação que afeta as empresas, não é só a laboral, a fiscal, a segurança, é absolutamente arrasador. As empresas hoje têm que ter funcionários só para responder ao Estado. O Estado entra por dentro das empresas, mexe com tudo, mexe com o negócio, condiciona a organização, condiciona a gestão. É isto que nós temos que nos libertar. E temos que ser mais ambiciosos. Eu prefiro um país industrializado, com produtos de alto valor acrescentado, e a indústria está aí em tudo. Há bocadinho falámos nos chips, mas há muita coisa que está a acontecer, do que uma indústria que não existe ou que tem pouco valor acrescentado e que cada vez tem menos competitividade. Temos aqui um comentário que é: concordo com tudo o que disse relativamente ao setor industrial, no entanto, não pode descurar que este governo apostou no setor industrial, desde a descida do IRC para as empresas que se fixam no interior, para os jovens empresários, IRS jovem, etc. É muita propaganda do partido, porque mesmo a questão para o interior também é uma questão complexa. Se o interior está desertificado e algumas vezes essas medidas que são muito, muito bem anunciadas, são muito bem programadas, não produzem efeitos. Eu tenho um grande apreço pelo pessoal do interior, eu conheço muito bem, tenho muitos colegas presidentes de Câmara que são do interior, mas o interior hoje bate com um dilema tremendo, que é não tem pessoas. Porque eu, se for instalar uma empresa, uma grande indústria, que precisa de 300 ou 40, 400 pessoas, o interior não tem. Vamos a qualquer conselho do interior, 2 ou 3 que terão, mas eles não têm essa mão de obra, porque a população está muito, está velha, e as empresas também procuram mão de obra, e não só mão de obra, stakeholders, porque uma empresa de repente pode precisar de um serviço de eletricidade, pode precisar de um serviço de canalização, pode precisar de um fornecedor de um material qualquer, de um produto qualquer, e isto não acontece. Portanto, o problema do interior, que tem que ser muito bem analisado, muito bem estudado, é perceber quais são os recursos que tem, que pode potenciar, e a partir daí desenvolvê-los. Seja na floresta, seja na agricultura, no património, no turismo de natureza. Há muitas atividades que o interior pode beneficiar. O vinho, que hoje é um grande fator de desenvolvimento do interior, por exemplo, o azeite, etc. Questões ligadas à agricultura. Os incentivos, há bocadinho falou do IRC, certo, até pode baixar mais. Eu até diria, eu não estudei isto a fundo e não será uma premissa que eu fixarei para a minha vida, mas se as empresas, as organizações pudessem distribuir os lucros para os colaboradores de uma maneira que não fosse penalizada fiscalmente. Por exemplo, e isto acontece, nós precisamos trabalhar mais.
todos nós, Portugal precisa trabalhar mais, nós estamos na cauda da Europa e precisamos trabalhar mais. Mas, por exemplo, às vezes, um trabalhador que faz poucos trabalhadores querem fazer horas extraordinárias, por poucas que sejam. E porquê? Porque muitas vezes, quando fazem horas extraordinárias, aumenta o escalão de imposto e o rendimento no final do mês acaba por ser igual ou menor. Portanto, perante isso, eles preferem não fazer. Então, porquê é que não encontrar uma forma de não tributar, por exemplo, a hora extraordinária? Tenho um trabalhador, olha, se fizeres horas extraordinárias, podias estabelecer um teto, este valor não é tributado no fim do mês. O problema é que nós sentimos, qualquer um de nós, quando trabalhamos mais, o que fica de facto no nosso bolso para as nossas despesas não corresponde. Portanto, e o país cada vez trabalha menos, está mais dependente do Estado. O emprego do Estado cada vez é mais presente nas nossas vidas, é mal pago. A maioria dos funcionários públicos são mal pagos. E muitas vezes, eu ouço isto muitas vezes, trabalhamos pouco, também ganhamos pouco. Isso não é correto. Nós temos de ter um país ambicioso, onde as pessoas sejam remuneradas com justiça e que esta remuneração possa servir para eles levarem a sua vida. Porque o que mais me desagrada, acreditem, há as questões sociais, as pessoas não têm capacidade para ter rendimento, etc. Mas pessoas que trabalhem, não conseguirem com o fruto do seu trabalho, com o rendimento do seu trabalho, enfrentar as despesas do dia a dia, isto é um falhanço total da nossa sociedade. Emílio, nós agora vamos olhar, eu agora vou pedir desculpa ao chat, tem ali mesmo muitas questões, mas há um dos tópicos que eu quero tocar, que é o futuro. Porque eu acho que é muito importante nós olharmos para o futuro, daquilo que é tecnologia, daquilo que vai ser o trabalho do futuro, por aí fora. Nós falamos constantemente que nós vamos falar disto, depois falamos do caso do Galamba, porque é algo que sei que toda a gente também quer ouvir mais opiniões. Depois ficamos por aqui. Ora bem, sobre o futuro, nós olhamos hoje em dia que a tecnologia, a inteligência artificial, etc., está a mudar completamente o paradigma com que nós fazemos tudo, não é? Antigamente, eu no meu trabalho, para escrever um texto, para mandar um e-mail, para ter certeza que estava tudo bem feito, eu perguntava a alguém, por aí fora. Hoje em dia tenho o chat GPT ao meu lado que me ajuda a fazer isto tudo de 5 vezes mais rápido. Hoje em dia, cada vez mais, nós vamos ver, muito provavelmente um dia vamos à Segurança Social, à loja de cidadão, e vai estar uma máquina a tirar-nos um novo cartão de cidadão e não ser uma pessoa. Estas pessoas todas vão fazer o quê? Como é que o PSD, se o PSD tem alguma proposta, ou se já pensou nisto, e estou a perguntar diretamente também ao Emílio, se já pensaram em como é que o futuro, porque nós estamos a falar nos mais jovens, mas grande parte dos empregos efetivamente vão ter que se reinventar ou desaparecer. Muitos falam, muitos países nórdicos, e já começam a testar o Universal Income, que é toda a gente tem um ordenado base, não é? E começamos a tributar as máquinas. Como é que o Emílio vê este futuro, e como é que vê o PSD a ajudar a que este futuro chegue de uma maneira mais soft? A inteligência artificial assusta, não porque tema a perda de empregos, porque pode substituir o ser humano. Eu penso que estamos no início, já não estaremos no início, estamos numa situação que isso pode de facto vir a acontecer. E a máquina, com a sua inteligência, chegar à conclusão que nós não somos necessários no mundo, no planeta. Essa é a minha preocupação. Eu acho que já não vou viver a isso, mas penso que é um risco real. Se esse risco não acontecer e se nós conseguimos, de facto, dominar essa ferramenta da inteligência artificial, eu penso que o homem terá sempre oportunidades de mais tempo para lazer, para cultura, para viver. E há empregos que desaparecem e há outros que nascem. Provavelmente precisaremos trabalhar menos, certamente, mas a remuneração terá que ser igual ou até superior. Até porque a máquina vai nos pôr, se a inteligência artificial e as máquinas nos substituem, e bem, já nos substituem. Uma retroescavadora substituiu a pá e pica, não é? Por exemplo, e foi muito bom. Acho que nenhum de nós está triste com isso, não é? Mas eu penso que aí vai nos libertar para atividades criativas, lazer, de viajar, etc. Portanto, não tenho esse receio. Teremos de trabalhar menos horas, muito provavelmente, para distribuir o trabalho por todos, e naturalmente que os governos terão que o fazer distribuindo esse rendimento, essa produtividade das máquinas pelas pessoas. Aliás, tocaste aí num ponto que eu considero muito importante. Hoje, muita da tributação incide sobre o fator de trabalho. Uma empresa que emprega muitas pessoas paga, para além dos impostos, paga, por exemplo, a contrapartida da Segurança Social, que é 23,75%. Portanto, quando paga um trabalhador 1.000 euros, a empresa custa 2.000 ou mais. Portanto,
eu acho que este sistema está errado, porque nós estamos a penalizar duplamente a empresa que emprega pessoas. A empresa que emprega 100 pessoas paga muito mais do que aquela que só emprega 10 pessoas, por exemplo, e que tem um volume de negócios muito superior. Eu posso ter, e essa não paga a segurança social, por exemplo, é um exemplo. Portanto, eu acho que em vez de se tributar o fator trabalho, devia-se começar a pensar numa alternativa que era tributar o volume de negócios, para incluir alguma justiça no sistema, porque quem emprega pessoas paga o imposto à segurança social, paga o imposto, dá um benefício à sociedade ao dar trabalho, ao dar a possibilidade das pessoas terem rendimento e é penalizado com este imposto. Quem tem poucas pessoas a trabalhar e tem muito volume de negócio e muito rendimento, paga menos. E por cima, com a possibilidade de se instalar a sede fiscal de uma empresa em qualquer sítio, em qualquer paraíso Mas, fiscal, mas, isto é mais preocupante. Eu acho que devia tributar em função do volume de negócios. Emílio, nós, por norma, estatisticamente falando, as empresas de software são as empresas que têm maior, não é? Por cabeça, um programador consegue gerar muita riqueza. 10 programadores provavelmente conseguem gerar muita riqueza. Estamos a falar no software, não é preciso inventário, não é preciso stock, não é preciso nada. Desenvolvimento puro e duro. Mas por outro lado, isso não poderia fazer o oposto do que disse há pouco, que foi temos que atrair, industrializar, mas isso poderia ser uma medida que na realidade ia fazer o oposto, fazer com que eles fossem lá para fora porque iam ter que pagar mais, porque estavam a gerar mais com as pessoas. Isso é outra questão crítica, que é a competitividade fiscal dos países. Deveria haver uma certa harmonização fiscal, mas isto não é nada fácil. Isto não é nada fácil. Mas eu até não me estava a referir muito a isso, isso é outra componente. Eu estava-me a referir é que, em vez de tributarmos tanto o fator trabalho, devíamos tributar o fator capital, o dinheiro. Como disseste, uma empresa de software pode ter, com 4 ou 5 trabalhadores, 10, vá lá, ter uma faturação de 100 milhões e só paga a segurança social daqueles 10 trabalhadores. É. Uma empresa industrial que empregue 100 trabalhadores e que fature 10 milhões vai pagar os salários e vai pagar a prestação social daqueles trabalhadores. Mas eu acho que há aqui uma certa injustiça, por isso que eu defendo a tributação em função do volume de negócios e não apenas do fator trabalho. E falamos agora Agora, a competitividade dos territórios, há outras coisas, falámos apenas na fiscalidade. Porque é que muita gente gosta de vir para Portugal? Bom clima, boa comida, boa animação noturna, segurança, pessoas que não somos racistas, acolhedoras perante o estrangeiro, dominamos bem línguas, portanto, nós temos que potenciar estas situações para atrair as pessoas que apreciam isto. Aliás, temos aqui alguns exemplos até no interior do país, onde a coisa resultou muito bem, foi o caso do Fundão, onde a Câmara Municipal fez um trabalho notável e atraiu nómadas digitais, são pessoas que foram para lá viver com as famílias, construíram família e trabalham ali para todo o mundo. Isto acontece cada vez com mais frequência. Sendo nós um país com um clima ameno, temperado, com boa comida, como disse, com segurança, com pessoas agradáveis, razoáveis no domínio das línguas, nós temos condições de competitividade para trazer estas pessoas para cá. Temos é que fazer bem o nosso trabalho. Trazer para cá e evitar que os nossos saiam, porque isso é outro problema ainda mais grave. É que se nós somos hoje formadores de gente muito boa, com um nível de formação superior elevada, nas tecnologias. Portanto, uma das coisas que mais me entristece é quando nós vemos aquelas notícias da Alemanha vem aqui fazer à Universidade XPTO, à Faculdade de Engenharia, para recrutar 100 engenheiros portugueses ou 100 médicos, ou seja lá o que for. Epá, isso é roubar-nos. É roubar-nos o nosso talento, as pessoas que poderiam fazer o nosso futuro diferente. É legítimo, estou a dizer isto, é um bocado exagerado, mas é legítimo. Sim, sim. Mas ninguém deveria querer ir, porque este Portugal é muito mais bonito. Nós quando olhamos para Portugal e para a Europa, nós cada vez mais vemos uma Europa mais presente no nosso dia a dia. Aliás, grande parte, as últimas 70% ou algo do género que nós temos a descobrir há pouco tempo, das últimas legislações vieram diretrizes da Europa, não é? Por isso nós hoje em dia só mudamos a nossa. Só pensamos em mudar alguma coisa quando a Europa nos manda mudar alguma coisa. E nós. Ou seja, o que eu quero dizer é, nós agora falando um bocadinho sobre a Europa, saltando deste aspecto de Portugal e fazendo a ponte que falou dos impostos e da competitividade dentro da Europa, não poderia fazer sentido, isto é uma pergunta retórica, olhar para uma Europa mais num global, mais como os Estados Unidos da América, olhar para uma Europa onde existe uma taxa de impostos
mais normalizada, existem regras e pelo menos está dentro de uma tabela para precisamente fazer com que os outros países possam ser competitivos dentro desta Europa e não estejam a fugir para Malta ou para aquela ilha lá em Inglaterra, por aí fora? Sim, esse é um assunto que tem vindo a ser muito falado, que é a harmonização fiscal dentro da própria Europa, que hoje, na Holanda, por exemplo, no Luxemburgo, a competitividade fiscal é muito grande e isso prejudica todo o conjunto. Eu aí concordo inteiramente. Agora, a Europa, para nós, e nós ainda não damos esse devido valor, a Europa hoje é onde se legisla verdadeiramente para o conjunto dos 27 países da Europa. E nós muitas vezes ainda estamos agarrados ao nosso país e os outros também, e pensamos que é o Parlamento, é os governos que legislam. Hoje, a maior parte da legislação é produzida na Europa e nós temos que prestar muito mais atenção às pessoas que estão no Parlamento Europeu, aos funcionários que estão nas diferentes instituições, porque é ali que se joga verdadeiramente o campeonato da competitividade. Portanto, para além da questão fiscal, eu diria, hoje somos uma Europa, uma evolução para o modelo do género dos Estados Unidos, já se falou nisso, os Estados Unidos e a Europa têm um problema. A Europa é tradicionalmente, os países são muito cientes da sua autonomia, não é por acaso que nós já tivemos duas guerras mundiais e não é por acaso que há séculos andamos em guerra uns com os outros e não é por acaso que estamos outra vez em guerra na Ucrânia. Portanto, a Europa tem este caráter belicista que é muito difícil de contrariar. Portanto, os Estados Unidos da Europa provavelmente até seria uma coisa muito acertada, mas que é muito difícil de contrariar, de concretizar, porque depois isso faz crescer os extremismos. Porque é que o Reino Unido saiu da Europa? Sempre houve aquela ideia de os ingleses estarem isolados do continente, ou melhor, o continente é que estava isolado dos ingleses. E quando, se nós avançarmos muito nessa integração plena, que é retirar a soberania aos países, não é? Eu temo que estes nacionalismos, regionalismos possam ser exacerbados e como democracia que somos, porque somos os europeus, os países europeus são democratas, pode levar à vitória de partidos extremistas. Portanto, isto é uma componente que tem que ser ponderada. Acho que a Europa devia evoluir um bocadinho melhor numa das coisas que eu acho que não tem apostado, que é uma política comum de segurança. Devíamos ter um exército europeu para nos defender. Nós estamos debaixo do guarda-chuva dos Estados Unidos há muito tempo, não temos um verdadeiro exército europeu, temos um ou dois países que têm exércitos razoáveis, como é o caso da França, mas eu entendo que devíamos evoluir para um exército europeu. Porquê? Não vale a pena ser lírico, não vale a pena pensar que os outros são todos democratas como nós e que o tempo a guerra só acontece aos outros. Já vimos que não, e que muitas vezes só somos respeitados se o adversário perceber que somos fortes. E eu acho que é uma das áreas em que a Europa deve, no futuro, ponderar, que é a criação de um exército europeu, bem equipado e preparado para nos defender. Um, eu concordo plenamente com o exército europeu, tenho dito isso. Mesmo antes da guerra da Ucrânia ter acontecido, eu já dizia isso há muito tempo. Nós, por isso, e penso que isso é algo que nós inclusivamente aqui temos algo que falámos, é a Rússia claramente invade a Ucrânia porque acredita que uma NATO unida já não existe, não é? Acreditamos que estamos numa Europa fragilizada e que existe uma dependência por aí fora. Por isso seria um passo na direção certa, a meu ver. Temos aqui outra questão que é: qual é o futuro da ligação à comunidade local através das novas tecnologias? Não acha necessário melhorar a qualidade da informação à população, não só nas eleições, mas durante todo o período legislativo? A população comum precisa ter acesso e o acesso deve permitir à população ser incluída. Quais as estratégias regionais, se é que existem, para a promoção da mudança comportamental e incluir os que têm menos voz? Sim, eu penso que essa evolução tem que acontecer. Hoje, aquilo que eu conheço melhor, que é o poder local, e é o que está mais próximo. Por exemplo, as nossas reuniões são todas públicas, todas as nossas deliberações são públicas, estão nos nossos sites. E agora, vou dar esta novidade, ainda é recente, estamos agora prestes a mudar para um edifício onde vamos fazer um atendimento único, nós chamamos de balcão único do atendimento, onde vai ser possível ir à Câmara sem lá ir, isto é, as pessoas vão poder, através do chat, como estamos a fazer agora, vão dentro de um mês, mais ou menos, deve abrir, vai ser deve ser em junho já.
No próximo mês já devemos abrir isso ao público, já estamos a treinar as pessoas e vai ser possível tratar de qualquer assunto da Câmara sem sair de casa. Como estamos aqui a fazer, as pessoas podem ligar para lá e vão ser atendidas no monitor por um funcionário. Portanto, esta evolução, esta abertura, esta modernização vai acontecer e, para além disso, eu penso que todos os nossos relatórios e contas são públicos, todos os nossos orçamentos são públicos, tudo aquilo que fazemos é público. Portanto, eu acho que essa abertura e essa monitorização das pessoas, o accountability dos ingleses é cada vez mais uma realidade. Emílio, agora falando, eu estou aqui à procura de mais questões. Há muita gente a escrever, são textos infinitos. E das pessoas para escrever textos pequeninos, senão para não dar tempo para ler. Sim, eu vou, a partir de agora, sei que tem muito texto excessivo, só vou falar agora para o chat durante os segundos. Eu estou a reparar que vocês estão a escrever mesmo muito. Coloquem agora as questões que vocês querem, a partir de agora, porque tudo o que está para cima é mesmo muito texto, eu não consigo ler tudo. Senhor Presidente, de que forma os jovens podem voltar a acreditar na política? As notícias sucessivas das falhas graves de governação não ajudam a acreditar a atividade política acreditar que a atividade política é fundamental para o nosso futuro. Aliás, eu vou dar aí no follow-up a isto e vamos saltar então para um dos últimos pontos, que é o caso de Galamba. Nós vimos aqui em live aquelas horas todas do Galamba a mandar pó e a ser utilizar a demagogia de José Sócrates, do seu estado mais... existe eu costumo brincar que existe uma certa beleza em ouvir António Costa, Sócrates, o Galamba agora, porque quando eu digo uma beleza, é uma beleza na capacidade que eles têm de não responder às questões e de manter-se calmos, e tudo o que eles dizem com uma confiança incrível. Vamos falar um bocadinho sobre isto que é a TAP e estes últimos escândalos, porque falámos todos os casos do Partido Socialista, não saímos daqui, não é? Mas vamos falar deste em específico. Qual é em relação a esta questão dos jovens e a seguir? Volta para aí. A política é uma arte nobre, acreditem. Está desacreditada porque nós muitas vezes olhamos para a política com estes fé-diver, aldrabice, chico espertice, e isso não é política. A política é tratarmos do assunto da nossa comunidade, da nossa polis. É a polis, somos cidadãos que nos escolhem, é quem se candidata, para tratar dos negócios de todos. É isto, um bocadinho a política, é assim que eu a vejo. Infelizmente, eu peço aos jovens, envolvam-se, e mais do que se iludirem com palavras bonitas, com gestos simpáticos, com uma bela apresentação em que o homem do marketing nos põe ali a olhar para imagens muito bonitas, olhem para os resultados. Eu ainda sou um adepto dos números. Vais construir 1000 casas, quando é que terminam? E depois, passado um tempo, voltar a perguntar. Temos que começar a ser críticos, mas olhar para os resultados. Percebe? Não nos deixemos iludir com a espuma das coisas, com as palavras bonitas. E nós muitas vezes, é fácil. Um bom comunicador, um bom marketing, uma agência de comunicação que normalmente está por trás do político, ajudam a fazer esta imagem. Temos que começar a olhar para os resultados. Temos que olhar para os números das políticas e ser críticos, intervir. Façam isso no vosso local de trabalho, na escola, na família. Epá, vale a pena discutir. Eu tenho 3 filhos, somos, e já com companheiros, namoradas, e muitas vezes a refeição é discutida, discute-se política, discute-se concretamente. Às vezes até se fala muito alto para discutir política, e é isso que nós temos que nos habituar a fazer. Porque o meu drama, o 25 de Abril apanhou-me, muito jovem, quase miúdo, mas eu já na altura era um leitor compulsivo, diria, e depois entrei na política mais tarde, primeiro fiz família, fiz a minha profissão, a minha carreira, mas a política esteve sempre presente, porque eu acho que nós temos que ser críticos, fomos perdendo um bocadinho essa criticidade. É preciso ser críticos, olhar para números e confrontar os políticos com aquilo que disseram e aquilo que aconteceu. Façam isso, vale a pena. Emílio, antes de falar sobre o Galamba, temos aqui uma questão que é o skate park em Santa Maria da Feira também foi aprovado em 2016. Não foi aprovado, foi falado, não o aprovámos ainda, já tivemos vários sítios, a dificuldade tem sido encontrar o sítio, não me parece uma necessidade absoluta, mas temos intenção de o fazer. Só que os skateparks devem ser feitos em zonas densamente povoadas. Se repararem ali a zona do Tribunal, onde tem aqueles prédios todos à volta, andam lá muitos miúdos às vezes a fazer o skatepark. Nós chegamos a ter um sítio
disponível junto à Escola Fernando Pessoa, mas na altura não chegámos a avançar, que nos pareceu muito isolado. Como nós vamos fazer agora a reabilitação das margens do Castor, já fizemos a primeira fase, não sei se viram, que é aquele curso pedonal e ciclovia junto ao Rio Castor. A ideia é depois, neste processo de trabalhar o parque, fazer lá, mas ainda não está programado. Não é uma coisa em que não vou cumprir, porque ela ainda não está verdadeiramente programado e esse trabalho ainda está no início. Ok. Nós não temos muita gente de Santa Maria da Feira aqui no chat, mas eu reparei que havia ali um comentário, então aproveitei. Agora, uma questão que é: não se deveria fomentar a literacia política nas escolas? É um tema que nós temos falado constantemente. Eu sou muito cético em relação a isto, porque eu acho que qualquer professor, é muito difícil de um professor ser imparcial a ensinar Eu até política. diria, ou seja, eu até diria, nas escolas e sobretudo nas famílias, porque na escola às vezes corremos o risco de estarmos perante um interlocutor já ideologicamente Exato, formatado exato. e que nos pode condicionar. Eu acho que deve ser na família e deve ser na leitura. Vocês hoje leem muito mais as coisas no computador. Eu sou um ferrenho adepto da leitura. Eu fui criado, no meu tempo, pouco se falava de política na escola. Nos anos 80 já se falava bastante. Mas na escola, não. Na família, olha, a minha avó não sabia ler. Portanto, eu não tinha ninguém para discutir política em casa. Eu fui criado pela minha avó. Quem foi o meu grande mentor político? Foi a leitura, a vontade de saber, a avidez de saber até. Eu acho que nós jovens temos, vocês jovens, já não sou, que devem alimentar esta vontade de saber. Devem ler obras de referência e vão perceber que vão gostar rapidamente e vão saber daquilo que falam e o que é que representa. Eu acho que estamos com essa necessidade de cultura política. Nós fazemos muitos programas e até muito interessantes na Câmara da Feira. Dou um exemplo, porque são exemplos que podem ser replicados facilmente. Nós temos uma Assembleia de Crianças, onde os miúdos de 10, 11 anos já nos imitam numa Assembleia. E há um projeto que eu adoro, que é o Jovem Autarca. Todos os anos nós desafiamos as nossas escolas a escolher uma Câmara Municipal e um Presidente de Câmara, que governam durante um ano, têm um orçamento de 10 mil euros para gastar naquilo que muito bem entenderem, e podem, ou um ano que gastaram 30 ou 40 mil, investiram, porque o projeto que eles apresentaram era todo o interesse e era preciso mais dinheiro, e nós metemos, e eles aprendem as dificuldades da liderança, da política, do consenso, e percebem rapidamente que, por exemplo, os 10 mil euros parece muito dinheiro, quando começam a desenvolver os seus projetos, que não chega para nada. Eu aqui confronto-os muitas vezes com a necessidade de fazermos opções políticas e de definirmos prioridades. É algo que as pessoas às vezes não entendem. Nós não podemos fazer tudo, nem temos dinheiro para tudo. Então temos que escolher prioridades. E este é um dos projetos que eu adoro, até porque envolve todas as escolas, porque o processo eleitoral chega a ter 6, 7 mil votantes. Está a ver? Aquilo, naquele mês, é em novembro, normalmente, depois eles tomam posse em dezembro, aquele mês de novembro há uma revolução nas nossas escolas todas, e pode-se candidatar miúdos dos 3 aos 17, com este momento, eles fazem campanha eleitoral, nós ajudamos a fazer panfletos, aquelas coisas todas, nas redes sociais, fazem tudo. E é um momento de aprendizagem política, porque eu noto que quando eles chegam, falo com eles, recebo-os, conversamos, passado um ano, quando eles terminam, eu volto a falar com eles, eles estão diferentes. Já sabem falar de uma maneira diferente, já compreenderam muita coisa. Portanto, estes pequenos projetos são bons, mas acima de tudo eu recomendaria a todos vocês que procurem ler, informar-se, obras de referência é muita coisa, e o dia a dia, ler jornais, vocês leem online, certo, ler livros online, certo, mas acima de tudo informarem-se e fazerem os vossos próprios juízos e julgamentos. Agora, uma questão aqui que é: a mais-valia dos partidos populistas advém em muito da capacidade de comunicação, de prever e de alcançar, que por sua voz manipula. Os outros partidos ainda não acordaram para a velocidade dos tempos, nomeadamente no poder da comunicação efetiva. Não vejo nenhuma estratégia para além das velhas máquinas partidárias. Como homem da tecnologia, procuro métodos inovadores e eficientes para poder influenciar. Atualmente, não percebo como os partidos que se têm que ouvir estão totalmente adequados no nosso tempo. Isto acontece em todo o mundo. A pergunta é: não estará a democracia numa crise quando os seus promotores não se fazem ouvir? A minha intenção nesta plataforma é exatamente essa. Ok. Eu julgo que hoje os sistemas democráticos e os políticos têm vindo a evoluir. Hoje a comunicação já é trabalhada de uma forma muito profissional. Penso que isso tem vindo a evoluir bastante.
a democracia estar em perigo? Naturalmente. A democracia está sempre em perigo. Porque a democracia é um sistema que em si próprio contém debilidades. Nós podemos, a tirania pode ganhar uma eleição contra a democracia e a democracia nunca mais volta, porque o papel Sim. do tirano é mesmo acabar com a democracia. Portanto, o próprio sistema democrático tem em si fragilidades, porque qualquer um pode concorrer, qualquer um pode fazer a sua campanha e depois de chegar ao poder, se for um tirano e se as condições se proporcionassem, podem acabar com a democracia. É por isso que a democracia tem é caracterizada, até diria mais que democracia, é a república, que tem um sistema de poderes e contrapoderes. Há separação de poderes, porque um poder tem que controlar o outro. Ao poder legislativo, ao poder executivo, ao poder judicial, e há um quarto poder, que é o poder da imprensa, o poder da comunicação, o poder mediático, que também vigia os outros poderes. Quando estes poderes funcionam bem, a democracia está protegida, porque a democracia, mais do que a vitória da maioria, é o respeito pelas minorias. Este é algo que caracteriza muito as nossas democracias. Mas, acima de tudo, mais do que a democracia, é a eleição de quem tem mais votos, não é? Mas a República é precisamente esta separação de poderes. E os sistemas democráticos são sistemas de governo que também devem promover a alternância. Nós, em Portugal, hoje temos uma democracia cada vez mais imperfeita, porque a apropriação pelo Partido Socialista da máquina do Estado está a condicionar muito a alternância democrática e mesmo algumas destas instituições que devem defender a democracia e a república, é o caso dos tribunais, das autoridades fiscalizadoras, começam a estar, Banco de Portugal, entidades reguladoras, todas elas têm a liderá-las o Partido Socialista, que ao longo do tempo foi afastando pessoas que não eram do partido e que hoje eu diria que esta máquina do Estado, esta máquina que caracteriza os sistemas democráticos está hoje muito perra, não está a funcionar muito bem. Temos que olhar para isto com muito cuidado, sob pena da nossa democracia também, estar a correr riscos e nada é eterno, como já se percebeu. Agora, Emílio, último tema, caso Galamba. Queremos ouvir o seu feedback em tudo que se está a passar. É triste. Digo-lhe que, para além do dinheiro dos portugueses que está ali a ser completamente disparatado, o Partido Socialista quis renacionalizar a TAP quando ela estava privatizada e estava a funcionar bem, e agora quer privatizá-la outra vez, depois de ter metido lá 3,2 mil milhões de euros dos portugueses e mais algum que nós ainda nem saberemos. Diriam, mas se não fosse assim, a TAP tinha ido à falência e deixávamos ter a nossa companhia. Outras companhias europeias tiveram o mesmo problema, os Estados injetaram dinheiro, emprestaram dinheiro, e elas hoje estão a repor. É o caso da Lufthansa, da Iberia, da KPLM, etc. Todas elas estão a reembolsar os Estados dos financiamentos que tiveram. Em Portugal, até já se dá como um dado adquirido que os 3,2 mil milhões de euros estão perdidos. Estes 3,2 mil milhões de euros dava para fazer as casas para os nossos jovens. Dava para fazer muitas casas de arrendamento acessível ou para venda acessível. Portanto, este é o ponto 1. O ponto 2, o ministro Galamba. Estou triste. Isto é das coisas piores que pode fazer a um país. Perdeu a autoridade. Pôs a autoridade de Estado nas ruas da amargura. Nós hoje assistimos àqueles episódios que não são de todo dignificantes. Quem está nas altas funções de Estado, ministro, tem que saber estar. Eu não posso andar a oferecer porrada a ninguém, eu não posso andar a dizer uma coisa hoje e amanhã outra, por muita vontade que me que eu tivesse de dar porrada em alguém, não o posso fazer. Portanto, é um ministro sem autoridade, é um ministro que, mesmo com este episódio de se ter demitido e ser readmitido, ele não tem condições para continuar, e se tivesse um bocadinho de vergonha e de consciência, ele próprio não aceitaria continuar. Este é um drama, que é arrastar na lama as altas funções de governação e de ministro de Estado. A outra é que estamos perante um ministério que tem provavelmente ao seu encargo as maiores
financiamentos de sempre. TAP, a ferrovia, alta velocidade, aeroportos, energia, água, todas as infraestruturas estão dentro deste Ministério. Nós falamos agora no novo aeroporto, falamos agora na nova reestruturação e nas reformas dos comboios, por aí fora. Cai tudo sobre aquele Ministério. Tudo naquele Ministério. De um ministro que pega a lambada porque alguém levou um computador de trabalho. Por amor de Deus. Isto é, se isto não fosse trágico, era de rir. Mas isto é trágico. Portanto, esta pessoa não tem. Eu em há dias estava a ouvir aquelas afirmações dele, que vi há dias. Eu já não tenho paciência, porque eu acho que a própria pessoa devia ter a noção da sua situação, da sua incompetência, ir à sua vida. Era um gesto digno. Era digno dele. Ele seria digno neste momento se demitisse. Não percebo. Mas, não sei o que é que ele faz. Mas, Emílio, por exemplo, neste caso do Galamba, nós vemos que, usando agora o caso do Galamba para dar uma conexão à pergunta anterior da comunicação, só para terminarmos, que é, que também já se faz tarde, que é, eu reparei numa coisa, e nós estávamos em live quando eu disse isto, ainda a comissão de inquérito estava a acontecer, o André Ventura faz as perguntas ao Galamba, e quando ele faz essas perguntas, meia hora depois, o canal do YouTube do Chega já tem um vídeo do Chega a entrevistar o Galamba, já tem Insta Stories a saírem, já tem uma comunicação muito mais efetiva do que qualquer outro partido. Ou seja, nós vemos uma máquina de comunicação anexada a estes partidos populistas, é uma coisa completamente avassaladora, e algo que eu tenho vindo a falar, porque eu já falei aqui muitas vezes na live, já votei no PSD, toda a gente aqui já sabe, só que a questão é, como é que esta máquina de comunicação consegue, como é que a máquina de comunicação do PSD, porque o PS claramente tem já está lá há muitos anos, tem a instituição toda, quem está a dominar as redes sociais, nós claramente vemos já uma iniciativa liberal, também a tentar levar lá youtubers, não nos correu muito bem, mas claramente está-se a mexer para lá, e o PSD tem todo o eleitorado que está muito longe, que há muita pouca informação e comunicação dentro do online. Como é que o Emílio vê este paradigma acontecer e como é que vê esta mudança? Eu julgo que, de facto, o PSD precisa melhorar muito em termos de comunicação. Tem melhorado. No tempo do Rui Rio, eu julgo que estivemos um bocadinho mal. E o partido não soube pegar nestes instrumentos, nestas ferramentas de trabalho e dar-lhe a devida utilização. Está a melhorar. Eu já reparei que hoje mesmo as intervenções de Luís Montenegro e outros dirigentes do partido, mesmo no Parlamento, já surge ali o vídeo de 1 minuto, no YouTube, nas redes sociais. Penso que o partido está a melhorar significativamente nesse aspecto. Mas o partido, o PPD, o PSD, também tem uma característica. O PSD é um partido de governação, um partido de poder. Nós não estamos na política para fazer filmes ou para ganhar um deputado. Nós temos que estar na política para ser alternativa ao Partido Socialista e governar. E o exercício futuro da governação exige alguma prudência na comunicação atual. Nós não podemos estar aqui, como os partidos populistas, que é o caso do Chega, a fazer afirmações ou a gerir momentos que depois sabemos que não vamos cumprir. Os partidos de poder têm que ter um bocadinho mais de cuidado e de mais reserva, porque um dia vão ser chamados à governação e à responsabilidade. E aquilo que dizem agora fica lá gravado. E eu quero que o meu partido respeite sempre aquilo que diz, não é? Portanto, sem dúvida que temos que melhorar nos aspectos da comunicação, e há partidos que o fazem melhor do que nós. O Twitter é um caso típico de que onde a iniciativa liberal se sente como peixe na água, porque também tem lá dois ou três dirigentes muito hábeis nessa matéria. Eu conheço alguns, sou amigo de alguns e admiro-os muito. O PSD tem vindo a fazer esse caminho, mas como sendo um partido de poder que tem que ter outro nível de responsabilidade e ao nível da comunicação não pode fazer certas afirmações, portanto está acondicionado nesse aspecto, mas eu acho que estamos a melhorar. Emílio, agora nós costumamos, eu tenho uma rubrica final, que é, vou pedir ao Emílio para dizer uma coisa boa sobre o Partido Socialista, porque é uma das coisas que nós falamos aqui muitas vezes, que sempre nós trazemos pessoas de responsabilidade política por aí fora, parece que nunca ninguém de nenhum partido é capaz de dizer alguma coisa boa do outro partido. Então nós começamos uma nova rubrica que é por mim dizer uma coisa boa do Partido Socialista. O Partido Socialista tem uma história
ligada à democracia portuguesa fundamental. Foi um pilar da nossa democracia e foi talvez o principal partido que a nossa deriva para a tirania, que o Partido Comunista se preparava para implementar em Portugal, o Partido Socialista teve um papel fundamental. E teve dirigentes históricos que foram fundamentais para a nossa democracia. Dou um exemplo: Cavaco Silva só foi primeiro-ministro com Mário Soares, presidente da República. E porquê? Porque Mário Soares, socialista, percebeu, quando o governo de Cavaco Silva minoritário foi derrubado em 87, que não era isso que o povo português queria. Ele dissolveu a Assembleia da República, provocou eleições antecipadas e resultou uma maioria estável. Portanto, o Partido Socialista, historicamente, é um baluarte da nossa história democrática, é um partido democrático. Tem sido esta deriva estatista dos últimos anos, esta apropriação de tudo quanto é órgão de Estado, este uso do poder pelo poder, é a parte má do Partido Socialista. Eu espero que o Partido Socialista venha novamente a compreender, quando o poder nos é outorgado, é para o bem da nossa comunidade. Portanto, o Partido Socialista, aquilo que eu encontro de melhor no Partido Socialista é que é um partido democrático. Emílio, muito obrigado. Eu acho que esta entrevista foi absolutamente brilhante. Antes de mais, parabéns por estar nesta plataforma e por estar a falar connosco. Somos todos jovens com menos de 35 anos a querer aprender um bocadinho mais sobre a política. A sua comunicação foi off the charts, com tudo, em comparação com todos os convidados, na minha opinião, ok? Estou a dar a minha opinião, porque isto também é um sítio novo. Estou sempre a minha opinião a seguir. Emílio, absolutamente brilhante. Eu adorei as respostas, adorei esta conversa. Se dizer umas últimas palavras aos jovens todos que estão a assistir. Adoro participar nisto, a sério, porque eu já fui jovem, como já te contei, vivi criança o 25 de Abril, vivi adolescente os períodos conturbados seguintes, vivi jovem adulto e jovem pai a consolidação da democracia e a maioria absoluta e o crescimento e o desenvolvimento que o nosso país teve. E eu sinto-me particularmente à vontade no meio dos jovens. É engraçado, eu acho que já tenho muita idade, já podia ser teu pai, mas que tenho uma mente que está perfeitamente à vontade a discutir com um jovem de 20 anos ou de 30 anos. Portanto, sempre que quiser, eu tenho muito gosto e espero, seja uma pessoa, sejam 100, que as minhas intervenções os ajudem a refletir e que nos tragam para a liça que nós precisamos mesmo. Nós não podemos desistir de Portugal, acreditem. É o meu país. Não é só quando joga a seleção e nós vamos com a bandeira todos aferroados e choramos. É o outro Portugal, é o Portugal onde nós vivemos, onde nós estamos todos os dias, os nossos pais, os nossos filhos, as nossas famílias, os nossos amigos. É este Portugal que nós temos que lutar e eu queria chamar-vos a esta luta. Não desistam. Obrigado, Emílio. Excelentes palavras para terminar. Provavelmente vai ser um Insta Story com a legenda por baixo deste último texto. Emílio, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceito o convite e espero que no futuro ainda venha aqui outra vez. Nós também vamos ter umas rúbricas de debate e entre pessoas de vários partidos, depois mais tarde, certamente, quando essa altura chegar, espero que o Emílio venha e que nessa altura já venha ao nosso estúdio, porque nós também vamos construir um estúdio. Com gosto. Vou fazer. Emílio, muito obrigado e um abraço. Um abraço.